né? É só para eu trazer para vocês, gente, que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que se analisar, se colocar muito em análise, né? Se você se considera uma pessoa muito transparente nas reações, né? Se você se considera uma pessoa que não consegue disfarçar, por exemplo, o ranço, imagina só. Não, imagina você se um dia você tiver o desejo de fazer uma pesquisa com homens violentadores, né? Com homens abusadores. Imagina, né, que a gente tem repulsa a esse tipo de comportamento. Se a gente não tiver bem treinado, imagina ouvir os relatos daquela pessoa, né, e apresentar todo tipo de visualização de raiva, de rancor, você vai inibir a sua pesquisa, você vai inibir o comportamento da outra pessoa e acabou, né? Muitas vezes acabou ali. Então, tem esse pequeno, não é bem defeito, mas esse pequeno delito aí, que não é, como eu falei, não é só da qualitativa, pode ser também da quantitativa. E agora vamos ao nosso foco da disciplina, né? Falar da abordagem quantitativa. A abordagem quantitativa, né, o início, né, as raízes da abordagem quantitativa são no positivismo lógico, porém, né, esse olhar... Gente, tá travando a minha imagem para vocês, que aqui no meu computador eu tô toda travada. Ou será que eu sou travada mesmo? Será que a minha vida é travada? Voltei sim, Vitória. Aí tá, beleza, né? A abordagem quantitativa, ela tem suas raízes sim que são positivistas, porém não necessariamente isso representa... Gente, tá travando tudo. Espero que vocês estejam me ouvindo, pelo menos. Eu vou desligar a câmera para parar de travar, tá? Só um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Então, na abordagem quantitativa, apesar de ela ter suas raízes no positivismo lógico, isso não significa que a forma de realizar pesquisa na abordagem quantitativa é a do positivismo lógico, daquela expressão fechada da ciência, né, única e suprassumática. Não. Então, porém, ainda tem aí sua carga construtiva que provém do positivismo lógico. Por exemplo, a forma de raciocínio dedutivo, a forma de seguir um passo a passo ali, metodológico e corretinho, para conseguir chegar a resultados que sejam confiáveis. E aí, na pesquisa quantitativa, como eu falei, qual é o diferencial da pesquisa quantitativa? É justamente que, na pesquisa quantitativa, a gente vai tentar colocar em números coisas que são abstratas, né? Enquanto na pesquisa qualitativa a gente vai tentar trazer uma interpretação que muitas vezes parte do individual, na quantitativa não. Existe um fenômeno acontecendo, existe algo acontecendo no mundo e a gente vai chegar a uma visualização desse fenômeno através da linguagem matemática, através da estatística, né? Parece chato, mas é desse jeito que a gente consegue ver e perceber a nossa realidade. É como eu sempre falo, gente, as duas abordagens elas não são excludentes, né? Por exemplo, para você falar sobre racismo, se você um dia for fazer uma palestra sobre racismo, acho que uma das primeiras coisas que a gente vai pensar é em trazer dados sobre morte da população negra. Isso parte de estudos que são quantitativos, né? Então, o nosso dado de realidade para embasar nossas opiniões e interpretações, o nosso quantitativo parte sim, o nosso qualitativo parte sim do quantitativo, né? Nos estudos quantitativos, geralmente, eu falo geralmente porque não é sempre assim, é óbvio, né? Geralmente, mas se você quer fazer algo que é abrangente, quanto maior for a amostragem da população, mais você consegue generalizar aquele dado. Então, as amostras são grandes, porque elas são grandes, elas se tornam representativas, como eu falei, né? E os resultados, eles se tornam um dado da realidade, eles se tornam um retrato real da população de pesquisa. Então, quando eu falo que a população carcerária é negra, né? A população que está encarcerada, em sua maior parte, é negra, né?
por que que eu tiro esse dado como realidade? Porque eu peguei uma amostra, claro que provavelmente a pessoa, não sei, talvez tenha, mas ela não foi em cada presídio, não pegou ali cada dado, cada relatório ali dos presídios e foi checando ali. Não, provavelmente o que aconteceu foi que essa pessoa, ela pegou uma amostragem grande de população, né, e por isso a gente embasa o resto da população. É estatística, gente. Regra de 3. Na abordagem quantitativa, a gente recorre à matemática para explicar um fenômeno. Existe aí uma dificuldade na transposição de fenômenos que são da ordem do humano, da ordem do social, para o âmbito matemático? Existe, né? Porque o número é algo que é concreto, a realidade humana é algo que é abstrato. Porém, a gente vai dando aí os nossos jeitinhos para conseguir. Focaliza uma quantidade pequena de conceitos. Então, percebam que na abordagem qualitativa, a gente quer se aprofundar o máximo possível, né, em todas as coisas, em todas as estratificações, em todos os significados. Se você faz uma entrevista com a pessoa, você tenta interpretar ali, talvez dentro da realidade da pessoa, você tenta ali entender a complexidade daquela situação. E na abordagem quantitativa, não. Na abordagem quantitativa, você vai escolher uma ou duas variáveis que são correlacionadas ali, né, e vai tentar trabalhar em cima daquilo só. Então, se você quer entender qual é a relação entre ansiedade e trabalho de caixa de supermercado, né, então você vai trabalhar com essas duas variáveis e vai se focar e se aprofundar nelas para conseguir ter dados um pouquinho mais fixos, né? Alguma dúvida, gente? Utiliza procedimentos estruturados, instrumentos formais, né? Muitas pesquisas, elas são realizadas para construir esses instrumentos. Nas pesquisas quantitativas, a gente lida com coisas que já são pré-concebidas, a maior parte das vezes, né? A não ser que seja uma pesquisa para formular essas estruturas aí. Então, a gente lida com fontes já concebidas ou que a gente concebe, estruturadas, né? As ideias são pré-concebidas, ou seja, a maior parte das vezes, na pesquisa quantitativa, a gente já parte de uma hipótese, né? A gente já parte de algo que existe ali, que talvez seja um dado, que talvez já tenha sido contemplado teoricamente, e dentro da pesquisa a gente vai corroborar aquele dado, ou a gente vai excluí-lo, ou a gente vai dizer que talvez ele não esteja tão certo assim, porque na pesquisa isso. Então, por exemplo, voltando novamente à relação entre ansiedade e caixas de supermercado. Ok, aí a gente vai pesquisar uns estudos, né? E aí a gente, sei lá, numa ida ao supermercado, você um belo dia, você foi no supermercado, a atendente do caixa te tratou super mal, né? Foi super mal educado, você com todo bom humor, toda a felicidade do mundo, chegou e ela, sei lá, jogou suas compras lá num saco furado e nem olhou pra sua cara e etc. Nem te deu bom dia. E disso você falou, isso daria uma pesquisa, né? Isso é uma fonte de pesquisa, é um problema de pesquisa, vou trabalhar nisso. E aí você vai olhar na literatura, e aí na literatura você encontra que existe uma... Ai, gente, socorro, meus peitos estão tudo suados aqui. Eu preciso comprar uma central para botar no meu quartinho. Aí você olha nas bibliografias, etc., e você percebe que algumas bibliografias trazem que, sim, existe uma relação entre trabalhar em caixa de supermercado e aumento de ansiedade, de estresse. Aumento de estresse. Aí você fala, talvez essas variáveis estejam correlacionadas uma com a outra. Talvez essa profissão aumente o nível de estresse das pessoas, né? Esses teóricos aqui, essas bibliografias estão dizendo que sim. Então eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer um estudo, vou entrevistar 300 caixas de supermercado, né? E vou aplicar um instrumento aí que mede o nível de estresse da pessoa, né? Vou aplicar uma entrevista, vou aplicar um questionário. E aí vamos ver os resultados. Aí você vai, coleta seus dados, tudo bonitinho. Quando você vai ver, os resultados são exorbitantes. Caraca, gente, 300
Eu acho que foi pra turma de vocês, foi, né? Que eu falei da pesquisa que eu fiz com caixa de supermercado, né? No supermercado aqui de Boa Vista. E era muito engraçado. Mas, enfim, a gente sabe as condições que perpassam aí essa profissão. Então, você parte de algo que talvez já seja um fato, que talvez já tenha acontecido, que talvez alguns teóricos já tenham abordado, e aí você deseja corroborar esse estudo, ampliar esse estudo, talvez você deseje aí, de alguma forma, negar aquilo que está sendo exposto, né? Ou explorar aquele fato, né? Com relação à população que você está trabalhando, sei lá, talvez você queira especificar, você queira falar de caixas mulheres, né, em supermercado, caixas trans, será que o nível de ansiedade de caixas transexuais é maior do que de caixas homens, do que, entende? Então a gente vai... Caiu. Seu microfone tá desligado. Gente, do nada. Vocês estavam me ouvindo antes, né? Sim. Caraca. Sim, parou em caixa trans. Das caixas trans. Não, então, eu tava falando que talvez, já tenha o dado de realidade ali de que caixas de supermercado têm relação com estresse. Aí talvez você queira especificar mais sua população e ver se em caixas transexuais o nível de estresse é ainda maior, né? Então você sempre não. Você geralmente parte de algo que já é dado ali. Ou que você já tem uma hipótese sobre. Né? É difícil a gente não ir para uma pesquisa sem uma hipótese, né, na cabeça. Então, é engraçado que às vezes na pesquisa a gente se surpreende. A gente tem uma hipótese na cabeça, a gente acha que é isso, mas quando a gente vai ver no final das contas, era nada a ver com a hipótese que a gente tinha. Por isso que a pesquisa é linda, porque ela critica nosso olhar. Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. O que eu comi? Eu acho que foi suco de maracujá que eu tomei. Os dados coletados, eles são mediante uma situação controlada, tá, gente? Então, na pesquisa quantitativa, você não vai... digamos que você vai fazer uma pesquisa com estudantes escolares. Beleza, você não vai fazer a pesquisa lá dentro da sala de aula. Pensando aqui. A não ser que seja, sei lá, para contar os alunos, para observar, mas não. Não, na pesquisa quantitativa, não. Na pesquisa quantitativa, se você quer fazer uma pesquisa com estudantes escolares, sei lá, para falar de questões de aprendizagem de matemática de estudantes escolares, você vai pegar, separar uma salinha ali, vai falar... Pode ser uma aplicação coletiva? Pode, mas não vai ser algo no cotidiano da pessoa. Você não vai se misturar ali aquelas crianças para fazer sua pesquisa. E isso é mais na pesquisa qualitativa, tá? Na quantitativa, não. O ambiente deve ser controlado, o instrumento também deve ser controlado, né? Mesmo que seja através de uma entrevista semi-estruturada, ainda deve existir uma estrutura, né? Porque vai partir muito mais do instrumento, do quant, do que da interpretação, dessa interpretação. Mas, novamente, sempre tem seus lados negativos. Primeiro, é que nessa quantificação a gente perde a complexidade dos fenômenos. Então, se a gente vai falar de ansiedade em caixas de supermercado, a gente só tem duas variáveis aí: a profissão e a ansiedade. A gente não vai entender qual era a configuração, a gente talvez não vá pegar um dado de realidade familiar da pessoa, a gente não vai pegar um dado de realidade social da pessoa, a gente talvez não vá se aprofundar na relação daquela pessoa com o trabalho, se ela gosta daquilo que ela faz, se era aquilo que ela queria fazer da vida dela. A gente não vai se focar muito. Gente, está travando para vocês o áudio ou só é a imagem que está travando mesmo? Só a imagem. Só a imagem. Ai, que bom. Tá bom. O que importa, vocês não precisam ver minha cara, não. O que importa é o slide e a voz. Então, continuando.
Então, você não vai se aprofundar nas questões internas, sociais, inerentes. Sociais até que sim, né? Porque você falar de profissão ali, falar de, talvez, estresse, é você falar de social também. Às vezes a gente acha que trabalhar nesse âmbito mais quantitativo a gente perde o social. Não. Mas, na abordagem quantitativa, a gente não se aprofunda na complexidade do indivíduo, nas suas relações históricas, etc. Né? Outro problema da abordagem quantitativa é o quê? Que a gente sempre busca dados de representação. A gente busca algo que é representativo. Só que, quando a gente trabalha com a representação, né, com esses dados fixos, a gente acaba perdendo os desvios, a gente acaba perdendo os dados individuais. Aquelas pessoas que não se enquadram ali na média, elas não são computadas muitas vezes, né? Então, esse é outro problema da abordagem quantitativa. E outra, muita gente ainda se insere nesse contexto aí de pesquisador que é neutro, que se afasta do objeto de pesquisa, né? E aí, essa discussão a gente já teve na última aula. É difícil a gente falar de neutralidade quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala de comportamento humano. Então, essa ideia do pesquisador neutro é algo que, infelizmente, não é mais nem pensado. Não é pensado, sim, mas não cabe. Ok, professora. Aí vocês devem estar se perguntando, qual é a abordagem que eu... Ou não, né? Talvez não. Qual é a abordagem que a senhora prefere? Qual você acha das duas? Né? Porque, não sei, você tá indo pro lado... Você gosta da análise do comportamento, gosta de negócio de avaliação psicológica. Qual é, então, professora, na sua opinião, a melhor abordagem para a gente trabalhar cientificamente? E eu respondo para vocês, depende. Depende do quê? Depende do objeto e do objetivo da sua pesquisa, né? Depende dos objetivos que você queira atingir ao final dessa pesquisa. Se o seu objetivo é falar da história de vida, é falar de conceitos que são mais culturais, conceitos étnicos, talvez... Talvez o melhor caminho seja uma abordagem qualitativa nesse caso, né? Agora, se você quer falar de dados numéricos com relação a, por exemplo... Obrigada, Gil. Com relação a, por exemplo, pessoas que são atropeladas na rua. Quantas pessoas são atropeladas na rua? Ou então, até mesmo, qual é o gênero das pessoas que é mais atropelado na rua? Qual é a etnia das pessoas que mais morrem em acidentes de trânsito, né? Então, a gente percebe aí que depende do que você quer alcançar no final das contas com a sua pesquisa. Aí, a partir dessa visualização do o que eu quero alcançar, que aí você escolhe qual é a melhor abordagem. Lembrem-se do que eu tenho frisado nas últimas aulas. A gente tem que parar com essa dicotomia de essa aqui é melhor, essa daqui é pior, essa daqui é ruim, essa daqui é boa. Não. Cada uma é direcionada ao seu propósito, né? Então, se você, por exemplo, quiser misturar as duas, muito bem, vá em frente. Não existe o que é melhor, o que é pior no geral. Existe o que se aplica e o que não se aplica ao seu objetivo. Professora, Oi. as pesquisas quantitativas, elas não permitem respostas abertas, né? Depende. Depende. Por exemplo, digamos que você vai fazer... por isso que eu falo sempre depende, né? Depende, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista, né? Aí você quer saber quantas vezes a pessoa, dentro das respostas ali, quantas vezes ela se relaciona, ela exprime alguma concepção estereotipada, né? Então, aí você... já configurando uma pesquisa aqui na minha cabeça. Através de estudos, você seleciona algumas palavras que são consideradas estereotipadas a partir de um conceito, e aí você vai realizar uma pesquisa ali com aquela pessoa, né? Aí você vai gravando a entrevista e você vai colocando ali, numerificando quantas vezes ela repetiu aquelas palavras que se enquadravam ali como palavras estereotipadas, né? Então, depende, mas a maior parte das vezes não.
A maior parte das vezes as entrevistas elas são mais estruturadas, mais fechadas, né? Normalmente também se utilizam instrumentos psicométricos, falando de psicologia, né? Instrumentos que têm aí suas qualidades psicométricas para a gente conseguir quantificar esse dado, esse fenômeno, né? Gil, você queria falar? Não lembro mais. Dá esse Dá pra me ouvir direitinho, né? Não muito. Menina, eu vou comprar um fone pra ti. Eu vou comprar um microfone de estúdio pra você. Eu tô pelo celular. E aí, eu nem posso usar fone de ouvido por causa do cinto. Uhum. Enfim. Mano, agora não tá dando pra ouvir nada. Vou mandar no chat. Tá bom. Quantidade de citações relativas a meio ambiente. Ó, tá vendo? É uma pesquisa quantitativa, né? Mas que ali permite a sua amplitude, né? Você não tá fechando a resposta da pessoa, você não tá fechando a citação da pessoa. Você tá só quantificando a partir do dado que ela lhe deu ali, né? Por isso que eu falo depende, gente. É por isso que a gente tem que ter muito claro na nossa cabecinha. Quando a gente vai fazer pesquisa, eu vou logo escolher qual instrumento que eu vou usar. Eu vou logo escolher o meu público-alvo. Não, nem público-alvo, gente. Escolha primeiro qual o objetivo que você quer atingir com aquela pesquisa. Ok, mas como assim, professor? A gente sempre não escolhe o público-alvo primeiro? Não. Tá, beleza. Você vai... Vou já te responder, Gil. Você vai, por exemplo, né, fazer uma pesquisa e você vai falar de ansiedade... Não... Pensar aqui num tema muito bacana. Você vai falar de absenteísmo. Né? Você vai falar de pessoas que se ausentam muito. Não, melhor. Procrastinação. Pronto. Bati na tecla-chave. Eu tava também vendo um TED esses últimos dias sobre procrastinação. Beleza, você vai falar sobre procrastinação. Seu objetivo é falar de alguma forma como a procrastinação ela gera pânico. Quanto pânico essa procrastinação gera. Então, você vai tentar atrelar essas duas variáveis aí, a procrastinação ao pânico, né? A esse medo recorrente. Beleza. Aí, depois de você decidir lá os seus objetivos, você não decidiu o seu público-alvo ainda, mas de acordo com seus objetivos, você percebe que talvez, para falar nesse sentido de procrastinação, aí você pensa que você quer falar de procrastinação com relação aos estudos, né? Porque procrastinação tem várias áreas, mas você quer falar com relação aos estudos, e você deseja, de alguma forma, e aí você percebe que uma das melhores populações para falar sobre isso é a população universitária. É ou não é, minha gente? Claro que é. E aí você vai... Então, perceba que você definiu o seu problema, você definiu os objetivos que você quer atingir e depois que você pensou no público-alvo. Talvez surja antes, talvez, mas a gente precisa, antes de mais nada, para realizar uma pesquisa, saber a que nós queremos chegar com aquilo, né? Qual é o nosso objetivo final para aquela possibilidade. Gil, com relação à sua pergunta, né? Como a quantitativa se afasta do positivismo? Primeiro, a abordagem positivista, ela prega que, de alguma forma, só existe um fazer científico e metodológico, né? Só existe uma metodologia correta de se fazer ciência. E assim, como eu falei, ainda existe, sim, positivismo, gente. Não morreu, não é uma ciência morta. Ainda existe, sim, cientistas, pesquisadores que seguem essa linha de raciocínio do pesquisador fechado, neutro, distante do seu objeto de pesquisa, da pessoa ali enquadradinha, quase um robozinho e tal. Mas isso é o positivismo, né? É você trazer essa questão aí e também a questão da ciência acima de qualquer outra verdade. Então, não é que a pesquisa quantitativa se afasta do positivismo. Depende.
de novo, eu vou usar essa palavra para sempre. Depende do pesquisador, depende da linha de raciocínio dele, depende de como que ele vai ali conduzir as suas pesquisas, suas afirmações, né? Então, depende muito mais de como o pesquisador vai utilizar isso. Quando eu falo que a pesquisa quantitativa ela tem suas raízes aí no positivismo, é por conta do método, é por conta de visualizar que uma das formas de se fazer ciência é no formato matemático, né? Porque a pesquisa quantitativa, ela traz um número ali para dentro. E o positivismo, a gente percebe que para o positivismo só se é ciência, né? Algo só é científico quando é colocado, quando é quantificado, quando é atrelado ali a uma equação, a um número, a um dado estatístico, né? Então, respondi sua pergunta? Ai, gente, estou fungando, mas acho que é porque a minha mesa tá só poeira. Então, a natureza da pesquisa. Novamente, a gente volta ao sentido de que a gente precisa se perguntar que resultados que a gente quer obter com aquilo. Qual é a nossa expectativa com relação a essa pesquisa? E aí, a gente pensa, eu quero fazer pesquisa porque eu quero conhecer melhor isso, né? Tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber como funciona, tem uma coisa que eu quero entender mais profundamente, e aí, a partir dessa coisa, eu quero fazer uma pesquisa. Aí a gente fala de natureza básica, né? A pesquisa de natureza básica, ela é uma pesquisa que quer gerar novas reflexões, quer gerar novos conhecimentos. Estuda-se com a finalidade de conhecer melhor algo. Agora, se você quer realizar uma pesquisa com a finalidade de fazer uma intervenção, tem um problema aqui que eu percebi e eu quero estudar sobre esse problema para fazer alguma coisa em cima dele, para gerar, mas a gente viu na aula passada que a própria pesquisa já é uma intervenção. Então, levem esse sentido de intervenção no sentido mais prático, de ação, de pegar e fazer, né? De ter uma tomada de decisão ali depois. Então, se você vai pensando por esse lado aí, né, por esse lado mais prático, isso significa que a sua pesquisa é aplicada. Tá vendo que a gente tem que pensar em todos os quebradinhos aí, um por um, para saber o que eu quero fazer? Eu quero fazer intervenção ou eu quero só conhecer o objeto? Eu quero fazer coisa com número ou eu quero só interpretar? Eu quero, de alguma forma, eu quero só conhecer a realidade? Eu quero só entender os fenômenos? Ou eu quero... eu já falei isso. Eu quero fazer algo, sei lá, um projeto, né? Você quer construir um projeto. Você quer elaborar ali, você quer fazer uma comunidade, né? Você quer juntar pessoas. Aí, para você fazer essa comunidade... Não, melhor de tudo. Vou dar um exemplo aqui mais prático. Você quer montar um negócio, empreendedorismo, coach quântico. Você quer, seja dono do seu próprio negócio, seja seu próprio chefe, né? Aí você... Obviamente que para você montar ali um negócio não é de qualquer jeito. Você vai fazer uma pesquisa de mercado, né? Isso é uma pesquisa aplicada, porque você vai fazer uma pesquisa com uma finalidade interventiva, né? Você vai fazer uma pesquisa para tomar uma decisão em cima daqueles dados. Tem exemplo melhor que esse? Talvez. Agora, então, a gente já pensou na natureza da pesquisa, né? Não, a gente pensou primeiro na abordagem. Quali-quant ou quali-quant ao mesmo tempo. Depois que a gente pensa na abordagem, a gente pensou na natureza. Quero ou não quero fazer intervenção? Aí a gente pensa nos objetivos. O que eu quero com a minha pesquisa? Primeiro, tem um fato que está acontecendo e eu quero descrevê-lo pura e simplesmente ali como ele está ocorrendo? Né? Tem uma realidade ali, né? Tem um fenômeno, eu quero me familiarizar com aquele fenômeno e quero investigar para conseguir compreender, para conseguir me aprofundar mais nele. Pesquisa descritiva, né? Porque você vai simplesmente descrever as coisas da forma que ela está acontecendo.
Você não vai interpretar aqueles dados. Você não vai se aprofundar naqueles dados. Você vai apenas descrever aquilo. Não existe um aprofundamento nesses fenômenos, tá? É só a descrição dele. Gente, os nomes já são autoexplicativos, né? Pesquisa explicativa, obviamente, você vai tentar explicar, você vai identificar fatores, determinar como que esses fatores estão, de alguma forma, influenciando nesses fenômenos. Então, a pesquisa descritiva, você descreve. A pesquisa explicativa, você tenta explicar, você tenta encontrar o porquê. Você tenta explicar o porquê que as coisas ocorrem do jeito que elas ocorrem. E a pesquisa exploratória, como o nome já diz, né? O objetivo é você... Gente, eu errei. Descritiva, a gente detalha o fenômeno. No exploratório, que a gente se aprofunda nele. Professora? Oi. Mas quando você descreve o fenômeno, você não acaba explicando ele, não? Não. Olha só, imagina só, né? Você tá aqui, você tá na Villeroy. Villeroy, cruzamento com qual outro? Gente, qual um cruzamento perigoso aqui em Boa Vista? Que eu nem saio de casa, então eu nem sei. Me digam aí um cruzamento perigosíssimo nas avenidas de Boa Vista. Sei lá. Alguém sabe aí, gente? Nossa, só com relocalização. José Aleixo com a Avenida Bandeirantes. Pronto. Aí, beleza. Você tá ali na esquina da José Aleixo e acontece um acidente entre um Honda Civic e uma Bis... Qual a numeração da Bis, gente? Não sei. Uma Bizinha. Né? Aí você tá lá na janela da sua casa e você vê o acidente. E aí vem um jornalista perguntar pra você: como foi que aconteceu isso? Aí você fala: bem, o carro estava vindo a velocidade de 60 km por hora, passou o sinal vermelho, né, o sinal estava fechado, ele passou e bateu na moto. Você está descrevendo as coisas como aconteceram. Agora, a pesquisa explicativa, o que você vai fazer? Não, porque eu conheço o fulano que bateu o carro. Ele tá sempre no celular. Ele é o cara que ele tá sempre no celular quando ele tá dirigindo. Então, provavelmente ele tava no celular, né? E por isso ele não prestou atenção na sinalização e bateu na moto. Aí você vai falar: o motorista da moto, na sua vez, ele era um entregador. Então, ele estava desesperado ali para entregar a sua encomenda e por isso, como a gente sabe, os entregadores, de acordo com outras pesquisas aqui, eles têm comportamentos que são, de alguma forma, muito impulsivos muitas vezes, né? E isso tem a ver, capitalismo, emprego, blá, blá, blá. Por conta disso, ele também estava desatento. Entendeu a diferença, né? Você tá só falando exatamente como as coisas aconteceram. Exatamente não, né? Como a gente vê, e a discussão novamente de ser uma coisa que é interpretativa da visualização. Pode ser que alguém do outro lado da rua diga que não era a moto que passou o sinal vermelho, enfim. Mas numa você está descrevendo o que ocorreu e no outro você está tentando explicar o porquê que aquilo aconteceu, por que aquilo ocorreu. Existe uma diferença aí, né? Então, por exemplo, na pesquisa descritiva, você vai trazer um dado ali concreto da realidade, talvez visualizável, né? E na pesquisa explicativa, você vai se aprofundar naquele fenômeno, procurar as causas, procurar os porquês e etc. Okay? E na pesquisa exploratória, não é que você vai encontrar causas, não é que você vai tentar se aprofundar no porquê. Não, você vai tentar construir hipóteses acerca daquilo, você vai tentar se familiarizar com aquele fenômeno de alguma forma. Eu coloquei aí alguns exemplos de pesquisa, né? Na pesquisa descritiva, nós temos estudo de caso, né? Análise documental, então você vai... pegar um fichamento ali, você vai analisar os documentos do Ministério de Justiça e do Tribunal de Justiça e você vai tentar documentar ali quantas vezes por ano processos trabalhistas foram abertos e quais são os anos com maior evidência disso. Aí você vai fazer uma análise documental e vai descrever, você não vai interpretar aquilo, né? Talvez gere uma interpretação no final, mas o seu objetivo ali
é quantas vezes abriram-se processos trabalhistas. O dado ali já aconteceu, entendeu? Você tá só descrevendo ele. Prof, Oi. a análise documental é tanto exploratória quanto descritiva? Porque tá ali nos dois quadros. Peraí. Análise documental. Sim, também. A pesquisa descritiva, você tem, dentro da análise documental, existem possibilidades diversas, né? Tem tanto a possibilidade de você apenas descrever, como eu falei, essa história do Tribunal de Justiça, quanto você também, por exemplo, porque a análise documental, a gente vai ver mais pra frente, que não pega só coisas oficiais. A análise documental pode ser realizada através de fotos, de pinturas, de revistas e outras coisas. Então, digamos que você esteja estudando um fenômeno social da aparição de mulheres negras em capas de revista, né? Então, você está entendendo aquele fenômeno e você, através ali da visualização de várias revistas, de procurar, você percebeu que mulheres negras não aparecem muito em capas de revista, aparecem muito pouco. Então, você se aprofunda nesse fenômeno a partir disso que você visualizou, entendeu? Então, sim, tem essas possibilidades. E outra coisa muito importante, gente, esses objetivos, eles não são excludentes. Ah, professora, então, se eu escolher fazer uma pesquisa descritiva, eu não posso fazer uma pesquisa explicativa? Não! Você pode, sei lá, fazer os 3 ao mesmo tempo. Inclusive, gente, muito normalmente, meu Deus do céu, muito normalmente, as pesquisas descritivas, elas levam a uma pesquisa explicativa ou uma pesquisa exploratória. É muito difícil a gente achar, não vou dizer muito difícil, gente, conclusões minhas, mas é muito normal a gente encontrar pesquisas que partem-se de uma descrição inicialmente, né? Tem uma descrição aí, e aí, a partir dessa descrição dos fenômenos que essa pessoa visualizou, que ela vai tentar conceituar e interpretar isso de alguma forma, embasado em alguma teoria. Entendeu? Então, elas não são excludentes. Você pode fazer uma pesquisa que queira explicar, mas ao mesmo tempo descrever. Você pode fazer uma pesquisa que quer se aprofundar, mas ao mesmo tempo explicar. Entende? Não tem problema. Que elas não são excludentes. Gente, só pra falar pra vocês, eu não dei intervalo até agora porque já tá acabando, tá? Então, se vocês puderem aguentar só mais um pouquinhozinho, a gente vai finalizar. E tem atividade. Tá. E aí a gente vai pra parte... Professora, Oi. Oi. a pesquisa exploratória, ela é só testagem de hipótese? Pesquisa exploratória? Não. A pesquisa exploratória é um aprofundamento. É mais um aprofundamento e uma familiarização do que testagem de hipóteses, né? Então, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa acerca de... Ai, gente, os temas me fogem da cabeça nesses momentos. Você quer fazer uma pesquisa sobre compra de livros com adolescente. Qual é a relação entre o uso da tecnologia e a compra de livros, né? E aí, tá, beleza, você tem um dado ali que talvez as coisas estejam relacionadas de forma positiva ou não. Aí, você vai se aprofundar naquele fenômeno, né? Beleza, tem um problema aqui... E eu quero entender melhor, me familiarizar com isso. Qual é o público que mais compra livros? Por que as pessoas compram livros? Será que o uso de celular inibe a compra desses livros? Vamos entender um pouquinho mais aí as causas, né? Então, é um aprofundamento, é mais uma familiarização com esse objeto de pesquisa, né? Do que pode também servir para construir hipóteses, tá? O que vocês precisam... Ah, professora, eu preciso decorar. Não, gente, não é decorar. Mas é que vocês tenham ciência de que, para quê? Quais os objetivos que vocês querem atingir com a sua pesquisa? É explicar um fenômeno, né? O seu objetivo é dizer o porquê que essas coisas acontecem? Ou o seu objetivo é só falar que as coisas acontecem? Ou o seu objetivo é, de alguma forma, se aprofundar no como as coisas acontecem? Então, ó, a gente tem 3 perguntas aí. O que você quer fazer? Você quer saber o porquê? Você quer saber o como?
Ou você quer saber o quê? Né? O que a gente vai mais para o lado descritivo. O porquê a gente vai para o lado explicativo. O como a gente vai para o lado exploratório. Ok? Agora sim que a gente vai para os tipos de pesquisa. Parte mais legal. Quais são os tipos de pesquisa e qual delas eu devo escolher? Não sei qual delas você deve escolher, meu querido. Você aí, na sua individualidade, vai decidir qual é o melhor estilo de pesquisa para você. Temos a pesquisa experimental. A pesquisa experimental, gente, ela é rigorosa. Ela é uma pesquisa que existe um procedimento já feito e você vai seguir aquele procedimento. Você precisa estar com seus objetivos muito claros. Então, você vai determinar o seu objeto de estudo, vai observar esse objeto de estudo, definir quais são as variáveis que podem ou não estar influenciando esse objeto e quais as consequências disso. Novamente, a gente volta no estudo da caixa de supermercado, né? Digamos que eu quero fazer uma pesquisa interventiva, né, uma pesquisa aplicada. E eu quero aplicar ali uma intervenção que reduza a carga de estresse dessas caixas de supermercado. Aí, beleza, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu preciso saber se essas caixas estão realmente estressadas. Então, eu vou fazer uma pesquisa aí de estresse, talvez uma escala, um inventário, não sei, um questionário. E aí, eu vou avaliar a quantidade de estresse dessas funcionárias. Aí, tá. Aí, eu montei uma intervenção. Minha intervenção é fazer hora do lanche compartilhada. Essa é a minha intervenção. Aí, vamos fazer uma hora do lanche compartilhada. Põe essas funcionárias para hora do lanche compartilhada. E aí, depois que elas estão, sei lá, 2 meses nessa hora do lanche compartilhada, aí a gente vai medir de novo a carga de estresse dessas funcionárias. Vamos ver se reduziu? Olha, reduziu. Então, tá vendo? Então, a gente percebe que eles não terem esse compartilhamento na relação, não ter esse momento de conversa, influenciou no estresse. Porque se eu dei essa oportunidade para essas caixas de conversarem, de compartilhar ali aquela hora, não só a hora, mas também as conversas, reduziu a carga do estresse, então significa que tem aí uma relação. Então, na pesquisa experimental, o próprio nome diz, gente, é um experimento. Você ou define um grupo controle, né? Então, por exemplo, você vai fazer um estudo com aprendizado de matemática, né? Aí você vai pegar o grupo controle, vai separar o grupo controle, vai separar o grupo que você vai aplicar seu teste e vai pegar o grupo que você não vai aplicar seu teste. Para que serve o grupo controle? Tá, então você montou esse teste que é para as crianças aprenderem a fazer matemática, a elaborar contas de adição. Aí você vai aplicar a intervenção com esse grupo aqui, vai aplicar com um grupo. E com outro grupo, você não vai aplicar a intervenção. E o grupo controle, ele vai servir para comparar. Por quê? Porque uma das fontes de talvez erros e de outras variantes outros aprendizados da criança. A criança pode ter aprendido matemática nesse meio tempo, não por causa do teste da intervenção que você fez, mas sei lá, porque a mãe dele ensinou ele em casa a fazer isso, ele aprendeu. Então, a partir do grupo controle, você vai comparar e vai dizer assim, ó, esse grupo aqui, ele não recebeu intervenção, não recebeu nada. Nem foi, de alguma forma, ele nem foi colocado ali à prova de teste e os scores dele continuam o mesmo. Então, eles não aprenderam, mas esses aqui em que eu não apliquei o teste, mas eles ficaram sobre condições de experimento, né? Ou então eu apliquei o teste de forma parcial, apliquei o teste, não apliquei a intervenção, ou apliquei a intervenção pela metade, ou não apliquei, enfim. Eles também não foram para frente, continuam aqui. Esse aqui é o grupo mais livrezinho, que nada aconteceu com eles. Esse aqui é o grupo que eu não apliquei. E esse daqui é o grupo que, de alguma forma, eu apliquei essa intervenção. E mudou. Olha aqui, os bichinhos aprenderam a somar. Tem essa possibilidade e tem a possibilidade do pré e pós-teste, que é bem comum na psicologia, né? Você aplica um pré-teste, aí você vê aí se ele tá bacana ou não naquelas variáveis que você tá medindo. Aí, beleza, você aplica a intervenção. Aí, depois da intervenção, você aplica um pós-teste para saber se realmente aquela intervenção deu em algo, né? Inclusive, prof, fizeram isso com a gente, o Henklai. Muito interessante.
Prof. Qual foi a, Uhum. qual foi a pesquisa? Ele fez um pré-teste em estatística no primeiro dia de aula. Uhum. Lá ainda, a gente ainda estava na universidade. Aí depois, quando terminou aqui o curso no EAD, ele passou um pós-teste opcional. Ah, tá. Bacana. Mas é basicamente assim que ocorre. Na verdade, é bem bacana a gente ter esses dados de comparação de pré e pós-teste, porque aí você vai dizer realmente que o que você fez deu em alguma coisa, né? Pensem nisso, gente. Pensem nisso, inclusive, para os estágios escolares que vocês vão fazerem, né? Seja lá qual área que vocês vão fazer. É sempre bacana, mesmo que não seja na área quantitativa, fazer isso pra vocês dizer, esses curumim aqui realmente mudaram, tá vendo? Sei lá, você vai fazer um teste sobre conversa, sobre relações ali interpessoais. Aí você aplica um questionário antes, aí você percebe que, sei lá, os curumim nem conversavam direito um com o outro. E aí depois você aplica um pós-teste, aí você fala, tá vendo? Ele já tem uma opinião completamente diferente disso aqui. Né? É bem bacana. Não se aplica somente à área quantitativa, tá? Esse negócio de aplicar pré e pós-teste. A pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, ela é feita... eu acho os nomes muito autoexplicativos, mas enfim. É feita através de bibliografias, é claro. Então, a gente vai pegar documentos que já foram elaborados, né, que já foram muitas vezes publicados e analisá-los. Um exemplo, né, que se faz muito em pesquisa por exemplo, em avaliação psicológica. Vamos olhar o quanto foi que as publicações sobre avaliação psicológica aumentaram em dados científicos no Brasil. É uma pesquisa bibliográfica. E aí tem a pesquisa que é documental. E às vezes a gente pode confundir a pesquisa bibliográfica com a pesquisa documental. Só que a diferença é que a pesquisa documental, você pode ter acesso a outras fontes. Né? Você pode ter acesso a fontes que não são publicadas, não são oficiais. Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa com conta de água e luz, para saber em que mês a sua conta de água, essa conta de luz aumenta mais. Inclusive, gente, nossa, gente, eu nunca fiz isso na minha... Eu vou fazer isso, vou pegar minhas contas de luz do ano passado tudinho para ver em qual mês que eu uso mais luz para reduzir a conta. Olha aí, tá vendo? Já tô dando opções aí para vocês fazerem na casa de vocês. É uma pesquisa documental. Pesquisa documental também, ela pode se referir a coisas que não são escritas, né? Não são escritos, ia dizer livros. Álbuns de fotografia, revistas, séries, televisão, programas de televisão. Então, cartas, nem sempre são coisas que são oficializadas e publicadas. A pesquisa bibliográfica, ela vai mais para esse lado aí, de ser publicado oficialmente. Temos a pesquisa de campo. A pesquisa de campo, pelo nome já diz, campo, você vai a campo. Você vai até o seu objeto, o ambiente em que você quer pesquisar. Né? Então, você vai fazer uma pesquisa sobre alunos escolares. Professora, a gente consegue fazer pesquisa de campo em quantitativa? Claro que consegue. Se você vai fazer uma pesquisa com estudantes de ensino fundamental 2 e você quer falar de aprendizagem com esse estudante, se você vai na escola deles aplicar a pesquisa, você está indo a campo. Né? O que não é pesquisa de campo é, por exemplo, você está em um laboratório e você pesquisa lá no laboratório. Né? Ou então você está em casa, você pesquisa em casa. Dependendo de como for, né? Sei lá, se sua pesquisa for pela internet, se for online, porque não é pesquisa de campo. Mas pesquisa de campo, você vai até o contexto em que você vai pesquisar. A pesquisa ex post facto, como o nome já diz, ex post facto, depois que o fato já aconteceu, você vai procurar ali uma relação de causalidade entre causa e efeito de um determinado fato, né? Então, o fenômeno já aconteceu e você vai tentar compreender o porquê que ele aconteceu. Pesquisas historiográficas são muito embasadas são muitos nesse estilo ex post facto, né? De compreender através de uma análise, seja ela de documento, seja ela de entrevista, entender como que esse fenômeno ocorreu. Tá. Aí temos as outras formas de pesquisa. Por que
aglomerei essas aí em um slide só? Porque essas aí, elas podem até ser... Professora, pode rapidinho voltar no outro slide? Já? Pode tirar. Já. Então, os slides estão no... não estão no Drive, estão no Classroom. Eu vou botar no Classroom, que eu esqueci de botar no Classroom. Mas eu vou botar no Classroom, não se preocupem não. Por que eu aglomerei essas aqui? Porque elas podem não ser tão utilizadas assim no método quantitativo, né? Porque essas pesquisas, elas têm intenções de complexidade, né? Onde você deseja, de alguma forma, adentrar ali, talvez ao contexto da pessoa, talvez compreender melhor os agravantes, as estratificações, a complexidade do grupo ou do indivíduo com quem você está trabalhando. Então, nós temos o estudo de caso, que é a psicologia ampla. Professora, rapidinho. Oi. Desculpa interromper. Você já ouviu falar do podcast Humanos? Sim, já Projeto sim. Humanos? Já sim. No caso, aquele do caso Evandro, a pesquisa que o rapaz fez, ele é uma pesquisa ex post fact? Menina, sabe o que é pior? Que eu não lembro. Eu ouvi os primeiros episódios do podcast do Projeto Humanos, né? Desse caso Evandro. Mas eu não sei te dizer porque eu não lembro mesmo o que ele fez. Cara, ele basicamente, ele foi bastante documental, né? Foi atrás de programa, foi atrás de documentos de investigação, foi atrás de fita, de ver o povo conversando. Só que ele foi atrás de muita gente também. Ele fez pesquisa de campo, conversou com um monte de gente. Sim. Leu... fez um monte de coisa. Só que ele estava tentando entender uma coisa que aconteceu muitos anos atrás. Então, você pode se colocar como uma pesquisa ex post fact. Sim. E essa questão da forma de pesquisa, Laura, é a mesma coisa dos objetivos. Uma não precisa ser excludente à outra. Então, se ele foi pesquisar, se ele fez uma pesquisa através de documentos, bibliografias e etc., perceba aí que ele agregou vários estilos de pesquisa em uma só, entende? Então, sim, é uma pesquisa ex post facto, porque o fato já tinha acontecido, ele estava tentando entender algo que ocorreu, mas ele se ateve também a outras questões, né? A bibliografia, as fotos, revistas, entrevistas, etc. Então, ele agregou aí um mundo em uma coisa só. Documentários também que explicam ou tentam achar soluções para casos já acontecidos também, Leandre, ocorreu depois, né, do fato e tenta de alguma forma explicá-lo, é considerado uma pesquisa ex post facto. Aí, beleza. Aí a gente tem essas formas aqui de pesquisa que são mais... que não são tão utilizadas nos métodos quantitativos, né? O estudo de caso, como a psicologia já conhece, que a gente lida muito com o estudo de caso. Pesquisa participante. A pesquisa participante, gente, muito simples. Você participa direto no contexto da pessoa. Então, por exemplo, a professora Eliane, minha antiga orientadora de estágio, ela fez uma pesquisa, a pesquisa do doutorado dela foi em uma comunidade quilombola, e ela ficou por meses ali na comunidade quilombola, né, conversando com as pessoas, se inserindo mesmo ali no contexto. Então, uma pesquisa participante. A pesquisação é uma pesquisa que você tá no contexto da pessoa e, ao mesmo tempo, você intervém naquele contexto. Então, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa comunitária, né? Você quer falar sobre questões de marginalização e preconceito ali dentro da comunidade. Beleza, você vai lá, faz sua pesquisa, mas ao mesmo tempo você vai estar agindo com as autoridades para lidar com alguma coisa, você vai estar conversando com os moradores para eles conseguirem se organizar talvez em um movimento, em um manifesto. Então, uma pesquisação, você pesquisa e intervém ao mesmo tempo. A pesquisa etnográfica e a pesquisa etnometodológica. Pesquisa etnográfica,
Novamente, você vai falar de etnia, você vai falar ali de aprofundamento das relações étnicas, né? Essas pesquisas antropológicas em que as pessoas vão até comunidades que são mais afastadas, comunidades culturais e tal, são pesquisas etnográficas. A pesquisa etnometodológica, pelo que eu entendi, é uma coisa que é bem parecida com a pesquisa etnográfica, só que a diferença é que a pesquisa etnometodológica, ela tem um foco maior na compreensão de como as relações sociais ocorrem ali no cotidiano daquelas pessoas, né? Então, a etnometodológica, de alguma forma, quer entender o porquê que as coisas se dão a partir da visualização do cotidiano. Como que essas relações que se constrói, se reconstrói a partir dessa realidade social. Alguma dúvida, queridos? E aí, vocês já estão aí a partir daí pensando Eu não entendi muito bem a diferença entre pesquisação e pesquisa participante. A pesquisa participante, você está dentro do contexto, mas você não intervém, né? Lembrando, quer dizer, falando especificamente de intervenção como ação física, entendeu? Como eu falei na aula anterior. Só o pesquisar já é uma intervenção. Mas na pesquisa ação, você vai intervir no contexto, inclusive às vezes no seu problema de pesquisa. Então, de novo, se o seu problema de pesquisa é a questão da marginalização da população negra, da população comunitária, você vai pesquisar ali, vai fazer entrevistas, vai aplicar questionários, conversar com as pessoas, mas ao mesmo tempo você vai pegar e vai lá nas autoridades para cobrar algum posicionamento, você vai ali conversar com os moradores para você fazer uma manifestação, você vai, sei lá, fazer rodas de conversa para falar sobre violência, para falar sobre marginalização, etc. Então, ao mesmo tempo em que você pesquisa, você faz. A pesquisa participante, você pesquisa. Mesmo estando ali dentro do contexto, sendo modificado e modificando, você não aplica uma intervenção propriamente dita. Entendeu? Conseguiu compreender? Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Vocês já estão aí pensando em que tipo de pesquisa vocês querem fazer aí na vida de vocês? Professora, eu mudei meu projeto de pesquisa, minha ideia de pesquisa. Mudou? Ai, gente. Aí, no caso, eu tenho que mandar outro documento falando qual é a ideia e... Não, relaxa. Precisa não. Agora, quando a gente for fazer o projeto mesmo de pesquisa, propriamente dito, aí você vai precisar estruturar ele direitinho. Mas é só atividade para vocês colocarem em construção o que vocês desejam, né? Gente, não fiquem com ranço de quantitativo, é um amor. É um amor, gente. Quantitativo é lindo. É só vocês não escutarem o povo que fala que as coisas só se tornam científicas através da matemática. Não escuta essas pessoas. Essas pessoas não são do bem, né? Mas a quantitativa, ela é bonita em seus pressupostos, em suas características.